pessoas com uma força sobre-humana acima de qualquer limite humano. Porém, ainda existe aqueles que podem ser considerados humanos, que é o caso dos nossos combatentes. De um lado temos Jeff the Killer, o assassino com sorriso permanente. Do outro, Ghostface, o assassino mascarado de Woodsboro. E agora vamos analisar suas habilidades, suas armas e seus atributos, para ver qual assassino irá se sobressair nessa literal luta até a morte. Jeffrey Woods era um jovem garoto comum de 13 anos, que acabava de se mudar para outra cidade com seus pais e seu irmão chamado Leo. Porém, um dia depois de ter se mudado para a nova cidade, Jeff se envolveu em uma briga com 3 valentões que atormentavam as crianças da rua, chamados Randy, Keith e Troy. E para proteger seu irmão Leo, Jeff os espancou brutalmente. Porém, a surra foi tão violenta que até a polícia foi chamada. E para evitar que Jeff fosse preso, Leo tomou a culpa por ele e foi enviado para o reformatório. Dias depois, Jeff tinha sido convidado para uma festa de aniversário na vizinhança, onde tudo ocorria normal, até os 3 valentões aparecerem em busca de vingança. Eles começaram outra luta, onde Jeff conseguiu vencer, porém teve seu rosto queimado por Keith, e ficou desacordado por dias. Porém, após se recuperar e voltar para casa, Jeff decidiu esculpir um sorriso em seu rosto para que nunca parasse de sorrir, e como ele não conseguia vencer o sono, ele queimou suas pálpebras, para que nunca parasse de ver seu rosto. A mãe de Jeff viu tudo isso e tentou avisar ao seu marido que o filho deles enlouqueceu, porém Jeff pegou uma faca e matou seus pais e também matou seu irmão Leo, dizendo a icônica frase: Jeff, embora não tenha muitas habilidades, ele ainda conta com algumas habilidades, envolvendo sua furtividade, que permite ele invadir casas sem ser percebido, e seu modo berserk, que deixa ele mais forte do que antes, fora sua tolerância à dor, que permite com que ele aguente muitos golpes e continue lutando. Mas agora vamos ver suas habilidades. Em força, Jeff foi capaz de machucar o nariz de Randy e torcer seu pulso, fora que conseguiu com um soco derrubar Troy e fazer o mesmo vomitar, causando uma contusão em seu estômago. Jeff também conseguiu torcer o pé de Randy na força bruta. Quando Jeff ficou irritado, ele foi capaz de parar o coração de Randy com um único golpe e espancá-lo até a morte. Jeff em seguida foi capaz de arrancar um tolheiro da parede na força bruta, e por fim foi capaz de matar Troy com apenas um único golpe usando o tolheiro, e também foi capaz de matar seus pais usando a faca, e por fim foi capaz de quebrar a janela de uma casa para fugir dela. Em velocidade, Jeff não tem muitos feitos, porém ele ainda se mostrou ser um pouco rápido, visto que ele foi capaz de reagir ao Keith e ao Troy ao mesmo tempo e foi descrito sendo muito rápido. Jeff junto com Leo conseguiram correr antes que o ônibus chegasse e os visse. Jeff conseguiu atacar Troy tão rápido que ele não foi capaz de reagir, e conseguiu matar seus pais sem que eles tivessem reação. Porém, um erro que muitos cometem e achar que o Jeff desviou de tiros, mas na creepy é descrito que os tiros foram perdidos, o que indica mais que Keith e Troy erraram os tiros do que o Jeff desviou em si, o que não dá reação supersônica pro Jeff, só mostra que os valentões são muito ruins de mira. Em resistência, Jeff resistiu ao levar uma facada no ombro por Randy. Jeff também resistiu a ser surrado pelo mesmo, tendo sido chutado várias vezes. Jeff resistiu ao ter uma garrafa de vodka quebrada em seu rosto. E por fim, Jeff sobreviveu ao ser queimado por Keith. Embora tenha ficado inconsciente, ele ainda conseguiu sobreviver. No quesito habilidades, Jeff não possui muitas, mas ele é bem furtivo, já que ele entrou em uma casa à noite, sem os donos da casa perceberem, e ficou no quarto de uma criança por um certo tempo, sem que ela o percebesse, embora depois ela tenha o visto. Também Jeff conta com seu modo berserk, que permite com que ele fique mais forte quando enfurecido, tanto que ele estava apanhando pro Randy e em seguida o dominou. Jeff também bem tolerante à dor, afinal ele aguentou facadas e golpes físicos e continuou lutando, fora que ele conta com sua faca, que embora ele não saiba usar muito bem, ainda é uma arma bem perigosa e letal. Isso foi tudo sobre Jeff the Killer. Agora veremos se ele mandará o adversário a dormir nessa luta. Em uma
numa pequena cidade chamada Woodsboro, morava um jovem comum chamado Billy Loomis que até então tinha uma vida normal com seu pai e sua mãe. Porém um dia uma mulher chamada Maureen Prescott seduziu seu pai e ambos tiveram uma noite muito boa. Porém sua mãe acabou descobrindo a traição de seu marido e foi embora, deixando Billy sozinho. Até que um dia Billy conheceu o diretor Roman Bridier, que revelou a verdade sobre o motivo de sua mãe ter ido embora. E com um pouco de manipulação e dicas, Roman convenceu Billy a se tornar um assassino e arranjar um parceiro para que ambos matassem Maureen. Porém não satisfeitos, um ano depois, Billy e seu parceiro Stu decidiriam matar a filha de Maureen. Sidney Prescott incriminar o pai de Sidney como o verdadeiro assassino. Após Billy se tornar o Ghostface, ele adquiriu uma série de habilidades, contando sua grande habilidade com a faca e sua furtividade, capaz de pegar a maioria das vítimas de surpresa, sua grande inteligência ao manipular Sidney e namorar com ela, fazendo-a pensar que ele a amava, e sua manipulação do som, que ele utiliza por meio de um modulador de voz que permite com que ele altere sua voz para conversar com sua vítima e visto tudo. Vamos ver seus atributos. Em força, ou pegar a maioria das vítimas de surpresa, sua grande inteligência ao manipular Sidney e namorar com ela, fazendo-a pensar que ele a amava, e sua manipulação do som, que ele utiliza por meio de um modulador de voz que permite com que ele altere sua voz para conversar com sua vítima e visto tudo. Vamos ver seus atributos. Em força, o Ghostface conseguiu abrir a barriga de Steve em poucos segundos, sendo que Steve era um homem alto e jogava futebol americano, e na sequência destruiu completamente uma porta de vidro, arremessando uma cadeira nela. Ghostface também conseguiu quebrar uma janela na força bruta e destruí-la completamente. O Ghostface também conseguiu estripar Casey Baker e levantá-la e pendurá-la em uma árvore. Após se revelar, Billy teve um feito impressionante, sendo capaz de nocautear KO líderes com um único chute. E por que isso é impressionante? Porque a mesma alguns minutos atrás sobreviveu a isso. E como Billy foi capaz de derrubá-la com um simples chute, podemos ver o tamanho da força de Billy. Fora ele estava ferido nesse momento, devido a ter levado uma facada do Stu. Em velocidade, o Ghostface foi capaz de alcançar Casey Baker em instantes, mesmo ela correndo com toda a velocidade para fugir dele. O Ghostface conseguiu sumir da visão de Sidney, e em seguida Billy apareceu na janela do outro lado da casa, o que teria que ser subsônico no mínimo, já que atravessou toda essa distância em poucos segundos, e também conseguiu sumir da visão de Sidney novamente, com ela tendo se virado apenas 2 vezes, e deu tempo do Stu tirar a roupa do Ghostface e aparecer em um lugar diferente no qual ele estava antes. E como tanto Billy quanto Stu podem acompanhar a Sidney, dá para escalar a velocidade dos dois sem os mínimos problemas. Em durabilidade, Billy resistiu ao se tacar em uma janela, quebrar a janela e cair no chão, e mesmo assim ele ficou sem ferimentos. Billy também resistiu a uma pancada de uma porta de uma geladeira, resistiu ao ser atirado garrafas de cerveja nele, resistiu ao cair da escada, resistiu ao levar uma facada do Stu, resistiu ao ser perfurado por um guarda-chuva, resistiu ao ter seu ferimento penetrado por Sidney, e por fim resistiu a um tiro, até finalmente ser morto com um tiro na cabeça. Entre suas habilidades, podemos destacar seus equipamentos, como um modulador de voz, que permite com que ele altere sua voz para fazer ligações e atormentar as vítimas. O que houve, Sidney? Até parece que viu um fantasma. O Ghostface também conta com sua faca, que é seu equipamento mais destacado, visto que ele anda para todos os lados usando ela. E nesse caso não é diferente, pois Billy a utiliza com muito mais frequência do que o seu parceiro Stu. E por fim, embora ele não tenha usado permanentemente, ele demonstrou saber manusear armas de fogo, e como ele teve posse da arma por um tempo determinado, podemos considerar a arma como um equipamento, pois ele não só a tomou como também mostrou que sabe usá-la. E agora que vimos Billy Loomis e seu potencial como Ghostface, vamos ver como ele se sairá nesse combate. Agora, depois de toda essa análise, tá na hora de descobrir quem é o vencedor. O assassino vencedor é...
Sim, pessoal, o vencedor é o Ghostface. Pra falar a verdade, essa batalha já estava clara desde o início, tendo em vista que por mais que o Jeff possa parar um coração e quebrar janelas, o Billy casualmente nocauteou uma mulher que resistiu a um acidente de van em alta velocidade, e em velocidade a mesma coisa. Enquanto o Jeff se escala a humanos atletas, o Billy se demonstrou sumir da visão humana. Fora que Billy era bem mais velho, tendo em vista que ele tem 18 anos, enquanto o Jeff tem apenas 13 anos. O que faz dele mais experiente fora que ele era mais habilidoso com a faca. E antes que falem que o Jeff lutou com Slenderman, vim deixar claro que essa é uma fanfic que foge do cânone do personagem. As únicas histórias canônicas é a original e as creeps de 2011 e 2015. Fora que se for considerar esse Jeff, eu posso considerar outras versões do Ghostface, como o Danny Johnson ou o Ghostface do Call of Duty. Eu digo que o vencedor dessa batalha é o Ghostface.